Olá, minha gente querida, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, seja bem-vindo. Para mim é um privilégio poder receber você aqui e desde já eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, que você ative o sininho de notificação e assista as mensagens que eu tenho postado aqui todos os dias. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida, tá bom? E deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas, assim você estará, além de me ajudar, você estará ajudando também outras pessoas. Amém, minha gente? Minha gente, nós estamos todos os dias às 8 horas da noite lá no meu TikTok realizando os nossos encontros ao vivo e sempre com a palavra do Evangelho, confrontando o sistema religioso, despertando muita gente para a verdade do Evangelho. Se você quiser participar ao vivo com a gente lá no nosso TikTok, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e me seguir lá no TikTok. Combinado? Pessoal que está aqui ao vivo comigo no TikTok, Deus abençoe vocês. Vamos continuar aí curtindo, compartilhando, e para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Amém? Bíblia, caneta e papel na mão. O tema da mensagem de hoje é o Evangelho segundo Judas. O Evangelho segundo Judas. Pode anotar. Eu não vou tratar nessa noite do Evangelho apócrifo de Judas. Isso, Judas Iscariotes, isso mesmo, Jadiel. Eu não vou tratar dessa noite daquele livro apócrifo que é o Evangelho de Judas. Mas eu quero falar sobre um dos discípulos de Jesus e qual era a visão desse discípulo acerca de Jesus. Como Judas enxergava Jesus e como era o Evangelho na ótica e na visão de Judas. E eu quero fazer com você uma comparação com o Evangelho que está sendo pregado hoje pelas denominações evangélicas. E vamos ver se a forma que Judas via o Evangelho, se não se parece em algum aspecto com a maneira que os religiosos, que a religião tem ensinado para vocês, que é o Evangelho. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está no Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Na verdade, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. João, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 6. Será que não está ali não, Marcos? Você olhou ali, mas está escrito assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Ela derramou, né? Maria. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas, o Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, Judas disse: que desperdício! Esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que ele não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Agora veja o versículo 6. Judas, porém, disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão.
e tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar de lá tudo que era colocado nela. A primeira característica de Judas é que Judas tem um discurso de amor, Judas tem um discurso de piedade, mas o interesse, a intenção por detrás desse discurso de amor, por trás desse discurso de piedade, são interesses próprios. O discurso de Judas é: por que essa mulher não pega esse dinheiro e dá para os pobres? Mas na verdade, a preocupação de Judas não era os pobres coisa nenhuma. Judas tinha segundas intenções. Na verdade, o que Judas queria era que essa mulher pegasse o dinheiro e desse para Jesus, porque dando para Jesus o dinheiro ia parar na mão de quem? Ia parar na mão dele. E o texto diz que ele costumava tirar dali tudo que era colocado. Então essa é a primeira visão de Judas acerca do Evangelho. É um meio de conseguir seus próprios interesses. E a pergunta que eu te faço é: será que essa visão de Judas se parece em alguma coisa com o Evangelho que a religião tem pregado hoje? Será que hoje não acontece o mesmo? Será que hoje a maioria, não todos, mas a grande maioria dos líderes religiosos não tem esse mesmo discurso de amar o próximo, de ajudar o necessitado, mas tem que trazer para nós, que somos nós que dividimos? Será que hoje não tem acontecido a mesma coisa? Eles dizem: nós vamos dividir, mas na verdade quem se beneficia são eles próprios. Ah, minha gente, quantas pessoas sendo manipuladas, quantas pessoas sendo enganadas por esses líderes que têm um discurso de amor, que tem até uma obra social, mas o interesse, o maior beneficiado de tudo que fazem são eles mesmos. Gente, tem algum moderador na live? O pessoal tá pedindo para silenciar alguém. Eu não sei se a Ellen tá aqui ainda. Também tá, se a Lenita também tá aqui. Eu não tô conseguindo ver as pessoas, gente. Tá bom? Ah, a Ellen já silenciou ele, pessoal. Fala aí que ela tá de olho, beleza? Minha gente, os maiores beneficiados dessa obra social que a religião faz são os próprios líderes. Por quê? Eu estava até conversando hoje com uma pessoa que essas grandes igrejas fazem o trabalho social da seguinte maneira: entra 1 milhão de oferta, ou dízimo, oferta e dízimo, né, que é o que eles cobram. Eles tiram 10 mil reais e aplicam em obras sociais, e o restante vai para o bolso deles. E isso eu digo porque eu já preguei muito dentro do sistema religioso, conheci grandes, quando eu digo grandes, são pastores famosos no Brasil, e eu vi qual é a estratégia que eles usam para não ficarem mal falados. É porque os 10 mil que eles investem não é nada perto dos outros 90 mil. Ou dos outros 900 mil, sei lá quanto que vai ficar faltando, né? Que vai ficar no bolso deles, minha gente. O que eles investem não é nada perto do que vai para a carteira dele. Obrigado aí, olha, quem comentou. 990 mil, obrigado. E aqui na minha cidade acontece muito isso. Tem uma super mega igreja aqui na cidade, que as pessoas tudo aplaudem essa mega igreja. Olha, a igreja que faz obra social. Eles aplicam o mínimo nessa obra social e o restante só vai enriquecendo o líder. O líder não trabalha,
A única ocupação dele é a igreja, mas o cara é milionário, anda de carro importado, sabe? Tem uma vida luxuosa. E a pergunta que eu não sei como esse povo não faz é como esse querido tá tão rico. Se ele não tem outro sustento, se ele não tem outra fonte de renda, como ele se enriquece tanto? Me parece que os religiosos não conseguem pensar, minha gente. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, Judas, o evangelho segundo Judas, é um evangelho que tem apenas um discurso bonito, mas na prática é cada um buscando seus próprios interesses. Na prática é cada um querendo se enriquecer. Na prática é cada um querendo meter a mão na bolsa e tirar aquilo que ele pode tirar. Na verdade é um discurso de vamos ajudar, mas o olhar cheio de avareza está naquilo que vai ser colocado dentro da bolsa. Esse é o evangelho na visão de Judas, um evangelho que me beneficia em detrimento ao nosso próximo. A segunda característica desse evangelho na visão de Judas, vamos comigo para Marcos. Se você está aí com a sua Bíblia, eu te convido a ir para Marcos capítulo 14. Marcos 14. Tá dando para entender, minha gente? Eu vou ser bem breve, tá bom? Deixa eu colocar aqui na frente que me lê. A Sônia disse sim. Tem que colocar a parte preta aqui, ó, para que dá pra ver. A Sônia disse sim. Opa, tô derrubando tudo aqui, gente. A Elenia disse sim. O Jadiel disse sim. Apenas separe templo de igreja. Quem me acompanha aqui sabe, Jadiel, que eu explico isso todos os dias. Tá bom? Quando eu falo igreja com I minúsculo, eu tô falando de templo. Igreja com I maiúsculo são pessoas, é a verdadeira igreja. Isso eu falo todos os dias aqui. Isso aí. Marcos capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler o versículo 10, versículo 11. Diz assim: Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar uma estratégia para entregar Jesus a eles. E ele perguntou: quanto vocês estão dispostos a me dar para que eu lhes entregue Jesus? Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar o mestre. A segunda característica do evangelho, segundo Judas, é que Judas via em Jesus uma possibilidade para ganhar dinheiro. Judas foi o primeiro a usar Jesus para ganhar dinheiro. Judas foi o primeiro a pedir dinheiro para mostrar às pessoas onde Jesus estava. Perceba que ele diz: quanto vocês estão dispostos a me dar para que eu mostre onde está Jesus? Ele está cobrando. Ele está cobrando para poder mostrar às pessoas onde Jesus está. Aí agora vem a pergunta. Judas foi o primeiro a cobrar para mostrar onde Jesus estava. Foi o primeiro, mas será que ele foi o último? Será que Judas foi o primeiro e último a cobrar para mostrar onde Jesus está? Ou será que Judas fez discípulos que perduraram até o dia de hoje,
Discípulos esses que, ao modo de Judas, continuam cobrando para mostrar onde Jesus está. Será que Judas não fez também discípulos? E ainda nos dias de hoje existem tais discípulos que pedem dinheiro e valores exorbitantes com a promessa de eu lhes mostrarei Jesus. A religião encontrou em Jesus, no nome Jesus, uma oportunidade para ganhar dinheiro, uma oportunidade para enriquecer. O nome Jesus virou comércio. Sabe, aqui na minha cidade, esse mesmo pastor famoso que eu falei, ele gravou um vídeo criticando a canção da Aimee. E no vídeo que ele gravou, ele disse que a Aimee estava fazendo uma heresia, porque na canção dela, ela dizia que o reino virou negócio, e ele começou a criticar ela, né? Na verdade, ele disse que ele falou que na canção ela disse que o reino é negócio, e ele criticou dizendo que é uma heresia, ela está chamando o reino de negócio. Na verdade, ela não disse que o reino é negócio, ela disse que o reino virou negócio, né? E de fato, gente, não apenas o reino, mas o próprio nome de Jesus virou negócio na mão, na boca, nos lábios dos religiosos. O ex-padre Antônio está perguntando qual é. Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Virou negócio porque é um negócio muito lucrativo. Essa pregação, esse nome Jesus. É um negócio muito lucrativo usar a fé das pessoas com promessas falsas e mantendo pessoas dentro de uma prisão, de uma gaiola, e dizendo: somente aqui dentro vocês estão salvos, vocês estão salvas. E aí, minha gente, essas pessoas perdidamente desesperadas, lá dentro dessas gaiolas, dão tudo o que tem para conquistar a bênção de Deus, para conquistar a graça de Deus, porque o sistema não ensina que graça é favor imerecido, e se eu mereço, não é graça. O sistema prega sobre graça, porém a graça que eles ensinam não é graça, é merecimento. Porque você tem que dar dízimo para receber a graça, você tem que dar oferta para receber a graça, você tem que frequentar os templos para merecer a graça, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é graça, isso é merecimento. Agora, só é enganado pessoas que não querem despertar. Pessoas que, ao ouvirem uma mensagem como essa, surtam, enlouquecem com a verdade. Só é manipulado tais pessoas que não suportam a verdade, porque a verdade incomoda quem está confortavelmente dormindo na ignorância. O nome de Jesus virou negócio, e digo assim de passagem, negócio lucrativo. Talvez não, com toda certeza, o negócio mais lucrativo do mundo, desde que existem civilizações humanas, é religião. É mexer com a fé das pessoas. Sabe, minha gente, quantas pessoas já chegaram na live minha pedindo uma revelação, pedindo uma profecia, pedindo uma palavra? São pessoas que estão como ovelhas sem pastor, né? Não sabendo para onde ir. E quando essas pessoas simples, desesperadas, caem na mão de um lobo, eles arrancam a lã, tiram a vida
e consome com a carne dessas pessoas tão simples. Quantas pessoas já me chamaram no WhatsApp me oferecendo dinheiro para entregar uma profecia para ela? Sabe por quê? Porque elas foram ensinadas a comprar esses líderes que fazem da igreja, e quando eu digo a igreja com I maiúsculo, a igreja que é a comunidade do povo de Deus, a igreja que é pessoas, a igreja que é uma família espiritual. Aí esses mercenários, cafetões da fé, fazendo desse povo prostitutas, porque a noiva de Cristo tem sido vendida como prostituta por esses cafetões da fé, por esses líderes canalhas, corruptos, mercenários. Sabe o que é um mercenário? É todo aquele que faz alguma coisa em troca de um salário. Toda pessoa que faz algo em troca de salário é um mercenário. Esse é o significado da palavra mercenário. É por isso que a grande maioria desses pastores, e pode ficar chateado comigo quanto quiser, a grande maioria desses pastores são mercenários, porque sem salário eles fechariam a porta disso que eles chamam de igreja. Tira o salário deles. Claro, não posso generalizar e falar que é todo mundo. Tem gente boa, tem gente sincera, mas a grande maioria tira o salário, tira os benefícios, tira o dízimo, e você vai ver se fica aberta a igreja. Igreja com I minúsculo, tá? Só para quem ainda não entendeu. Não todos, mas a grande maioria visam seus próprios benefícios, a grande maioria visa enriquecimento, a grande maioria usam o nome Jesus. Repito, para quem é sincero não se sentir ofendido, porque tá na moda esses pastores mercenários se sentir ofendidos, né? Vocês viram aí um arrogante que tem aí no meio gospel, que agora todo mundo agora dita doutrina para esse povo crente. Crente é levado por todo mundo. Aí tem o Pinche Gospel. Não tem aquele cachorrinho Pinche? Aí o Pinche Gospel, eu falei, ficou sentido, doído, né? Com a canção da Aimee. Sabe, é porque quando confronta esse pessoal, eles não conseguem suportar a verdade que é exposta diante deles. Então, para que esses não se sintam ofendidos, não é todos, mas é a grande maioria. Se tirar o salário deles, se tirar o dízimo deles, se tirar os benefícios e o poder que eles têm, porque não sei se vocês sabem, mas nem todo mundo é iludido por dinheiro, minha gente. Vocês sabiam disso? Nem todo mundo é louco por dinheiro. Tem gente que é louca por poder. Tem gente que é louca por reconhecimento. Tem gente que é louca por status. Então alguns, se tirarem o dinheiro, ele fecha a porta do templo. Outros, se tirarem o status, o poder, ele não quer nem saber. Sabe por quê? Porque ele não quer nada com Jesus. Jesus para ele é só um discurso bonito. Jesus para ele é só um nome. O que ele quer mesmo é o dinheiro, é o poder, é a fama, é o nome. Agora, esse é o evangelho, na visão de Judas. Em primeiro lugar, Judas via em Jesus um discurso de amor, mas cuja essência negava tudo que é amor. Em segundo lugar, Judas via no nome de Jesus uma possibilidade para ganhar dinheiro. E em terceiro lugar, e eu vou encerrar aqui nesse terceiro ponto, tá bom? Em terceiro lugar,
Judas, não vou ler com você. Mateus 26. Tá acompanhando aí comigo, minha gente? Deixa eu perguntar aqui, deixa eu tentar ler o comentário. A Sônia disse, eita glória. A Dalva, boa noite, Dalva. Naldinho, é só verdade. Amém, Naldinho. Amém, eu creio em nome de Jesus, está dizendo. É verdade mesmo, amém. Deus abençoe. Vitória. Todos querem dinheiro, se live dá dinheiro. Amém, minha gente. Está na Bíblia. Deixa Deus te usar. Amém, gente. Mateus 26, versículo 47. O irmão que está falando que live dá dinheiro, deixa eu só te explicar, meu irmão. A grande diferença de uma live, do que eu faço aqui, e o que o seu pastor faz lá na sua igreja, é que aqui me ajuda mandando presentes, né? Que aqui, na verdade, o que me ajuda aqui são presentes, que é convertido em dinheiro, tá bom? Cada rosinha dessa que o pessoal manda, ou cada presentinho desse é convertido sim em dinheiro. Sabe qual é a grande diferença do que acontece aqui para o que acontece lá dentro da sua igreja? É que aqui manda o presente quem quiser, me ajuda quem quiser. Aqui contribui comigo quem quiser, e quem não quiser não vai ser ameaçado com o devorador, nem vai ser condenado ao inferno. Aqui quem não quiser fazer nada é bem-vindo do mesmo jeito. Nunca vai ser colocado na parede e vai ser dito, olha, se você não fizer, o devorador vai te pegar, o devorador vai entrar na sua casa. Jamais. Pelo contrário, meu querido, você é importante aqui do mesmo jeito, tá? Agora, quem contribui aqui, contribui por generosidade, porque essa é uma ordem do Evangelho, né? Cada um contribua aquilo que propõe no seu coração. Isso é generosidade, meu irmão. Correto? Agora, o que acontece dentro dos templos de vocês é ameaça, é manipulação, e isso é crime. Está na lei. Todo aquele que induz alguém a dar dinheiro, né, por meio de ameaças, está infringindo a lei. Isso é crime, tá? Mas vamos lá. Mateus capítulo 27, versículo 40, melhor. Mateus capítulo 26, versículo 47 e o versículo 48, diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes. Eles haviam sido mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos judeus. O traidor, Judas, tinha combinado com eles o sinal. E o sinal era esse: prendam o homem que eu beijar, pois ele é Jesus. O evangelho para Judas era um lugar de hipocrisia. O evangelho para Judas é um ambiente de falsidade. O evangelho para Judas é o ambiente mais sem amor, sem escrúpulos que possa existir. Porque para Judas é possível beijar e trair. Para Judas é possível beijar e passar a perna, passar a rasteira. Para Judas é possível dizer mestre, mas na verdade a intenção é trair. O evangelho para Judas não separa sinceridade de hipocrisia, porque Judas trai Jesus com um beijo. Quanta hipocrisia, quanta aparência de amor, quanta aparência de
a proximidade de serviçais, quanta aparência de humildade, mas que na verdade não passava de hipocrisia, de mentira. O irmão comentou aqui, deixa eu ver o que o irmão comentou. Beijo igual a punhalada nas costas, exatamente. Agora deixa eu te dizer, os discípulos de Judas ainda hoje agem da mesma maneira dentro disso que eles criaram e chamam de evangelho, que não é o evangelho. O evangelho que a religião prega beija no rosto e apunhala as costas. O evangelho que a religião prega, na sua presença te aplaude, na sua presença te dá palavras bonitas, mas na sua ausência te critica, te calunia, te joga no chão, fala mal de você. O evangelho que a religião prega é o evangelho segundo Judas, um evangelho de falsidade, um evangelho de máscaras, um evangelho de mentira. Eu fiz um vídeo, e foi um dos meus primeiros vídeos aqui no TikTok, falando que no sistema religioso não existe amizade. Não existe amizade no sistema. Nem entre eles. O que existe no sistema religioso é troca de favores. Você me faz um favor e eu retribuo o seu favor. Agora, o dia que você pisar na bola comigo, você já não presta mais. Ou prova, vamos ver se alguém já passou por isso aqui. O dia que você decide sair de lá, você se transforma em um estranho. Quando não fazem o que fizeram comigo, você transforma num demônio, num possesso endemoniado, rebelde, traidor. É assim que funciona. Enquanto você está lá dentro servindo a eles, cooperando, é isso que eles chamam, cooperando com eles, aplaudindo eles, ajudando eles a enriquecer, eles te trocam favores. Aí é tapinha nas costas aqui, é beijinho no rosto ali. Agora, experimenta sair. Detalhe, minha gente, você não precisa sair para fora da religião, não. Experimenta trocar de congregação. Experimenta sair da congregação do seu bairro e ir para a congregação de um outro bairro, tal, na mesma denominação. Experimenta só trocar de bairro, para você ver como eles viram a cara para você. Alguns não te cumprimentam mais. O Naldo comentou, deixa eu ver o que o Naldo comentou. Tu vira um inimigo. Ô Bruno, mas aí que tá o problema, Bruno. Sabe por quê? O Bruno tá dizendo o seguinte, ó. Tu tá grilado porque não te aceitaram no grupo de elite? Não, Bruno, sabe por quê? Porque o pastor da igreja que eu era e que eu fui o segundo dele durante todo o tempo é meu pai. E ele nunca me expulsou da igreja. Ele nunca me tirou de lá. Eu decidi sair porque eu despertei. Bruno, eu nunca fui lançado fora. Depois que eu saí, que eles começaram a me considerar um rebelde. Agora, Bruno, até hoje, se eu abrir meu WhatsApp aqui, até hoje eu recebo mensagem de pessoas dizendo: você tem que voltar pra cá, você tem que estar aqui com a gente. Então, Bruno, não é assim não, meu irmão. É porque você chegou aqui hoje, você já quer sentar na janela, meu querido. Chegou aqui agora, não conhece a minha história, me ouvindo pregar pela primeira vez e quer achar que sabe o que está acontecendo? Não, meu querido, tá por fora, meu irmão. Agora, dentro do sistema, você só tem importância enquanto você serve. E isso que eu tô falando aqui, muita gente já passou por isso e muita gente está se
assimilando com isso que eu estou dizendo. Há um tempo atrás, eu estou encerrando já, tá, gente? Eu vou encerrar agora, senão vai ficar muito grande e é difícil eu fazer o recorte pro YouTube. Há um tempo atrás, eu havia trocado de congregação, porque a congregação que eu ia era bem longe da minha casa e tem uma congregação da mesma denominação que eu era, aqui bem próximo à minha casa. E eu decidi ficar aqui perto de casa, né? Conversei com o líder e fiquei. Vim pra cá. Poucos dias depois, eu estava no centro da cidade e me encontrei com uma pessoa da congregação que eu era. E eu passei perto dela e falei: a paz do Senhor, irmã. E ela falou assim: opa. Sério, gente, eu falei: a paz do Senhor. E ela olhou pra mim e falou: opa. E eu fiquei pensando: poxa vida, se eu troquei de denominação, a maneira do cumprimento mudou. Imagina se eu tivesse saído disso que eles chamam de igreja. Se essa mesma irmã se encontrar comigo hoje, eu acho que ela nem olha pra mim. Porque até então eu tinha trocado de congregação. Hoje eu saí da religião, né? Hoje nem crente eu sou mais. Já pensou se ela encontrar comigo hoje? Sabe por quê, gente? Porque esse evangelho pregado pela religião é o evangelho segundo Judas, um evangelho de falsidade. É aquele evangelho que Paulo fala aos Gálatas: ó Gálatas, quem vos iludiu com esse outro evangelho? É um evangelho de falsidade, é um evangelho de mentira, é um evangelho de arrogância, é um evangelho em que cada um pensa em si próprio e ninguém pensa no próximo. É por isso que essa mensagem é tão difícil, é tão dura para religioso ouvir. Religioso jamais vai aceitar essa verdade. Agora, quando a gente decide viver o evangelho, a gente começa a olhar Jesus e ver a maneira que Jesus tratava pessoas, ver a maneira que Jesus acolhia as pessoas. E detalhe, Jesus foi quem disse: em meu nome muitos serão enganados. Em meu nome muitos serão enganados. E infelizmente, muitos de vocês que estão me assistindo aqui agora, que ainda estão dormindo no sono da ignorância, estou falando só para quem não despertou ainda agora. Muitos de vocês que ainda não despertou preferem a mentira do que a verdade. O Hernani está falando assim: não está na hora de você falar da palavra, é porque você está esperando uma profecia, Hernandes. Você está esperando que eu te entregue a chave do carro. Você está esperando que eu revele a sua vida. Ou você está esperando que eu te fale uma palavra de bênção. Sabe qual é a profecia que eu tenho para você? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pior do que ser enganado pela religião é ter acesso à verdade e preferir o engano e preferir a mentira.